Obrigado, Marcelo, pelo convite, obrigado ao EPL também. É um prazer estar de volta a Salvador, especialmente porque a primeira vez que eu estive aqui foi em 2009, em Liberdade na Estrada, que foi feito ontem. Eu era organizador do Liberdade na Estrada, primeiro que foi realizado, eu trabalhava no Ordem do Rio, show os 9 dias em 2009. Então, foi uma palestra, faltou tanta gente que se faltasse mais alguém não ia caber. Mas, então é um prazer voltar aqui, obrigado pelo convite. Muito bem. Benê Barbosa, meu amigo Benê Barbosa, obrigado por participar da mesa, autor desse livro sensacional. Quem ainda não leu, recomendo vivamente o Mentir para mim sobre Desarmamento, Barbosa e Flávio Fontana. Eu vou falar então sobre o meu livro, Pare de Acreditar no Governo, foi lançado no final de maio desse ano, e graças ao bom Deus, desde o lançamento ele entrou para a lista dos mais vendidos. Na Amazon, por exemplo, ele está em 3 categorias, foi o primeiro colocado, e até anteontem estava em 9º na colocação geral de todas as editoras. O livro foi lançado pela editora Record, né? O livro foi lançado pela editora Record, e esse livro ele nasceu de uma ideia inicial, de uma reflexão inicial minha, que obviamente não era só minha, mas em virtude dessa reflexão inicial eu pude trazer esse assunto com vários colegas, amigos, professores, dessa contradição que a gente tem na sociedade brasileira, de que, como eu resumo ali no subtítulo, ao mesmo tempo que nós não confiamos nos políticos, nós amamos o Estado, nós pedimos, queremos, desejamos que o Estado seja um grande agente motor do desenvolvimento social, político e econômico. Eu queria entender isso. Em 2007 eu fui para Portugal para poder fazer o meu mestrado, e estar fisicamente fora do país me permitiu olhar para esse problema de uma forma mais adequada, porque eu não estava mais sendo massacrado diariamente pelo noticiário político, né? Trabalhar com política no Brasil, reflexão, análise política, é um tanto difícil, porque a vontade que se tem quando você lê o noticiário e vê as figuras políticas que estão no poder, dá mesmo vontade de desistir, não dá vontade de continuar. Então aí você vai recorrendo aos mortos, aos filósofos da liberdade, etc., e aí essa vontade retorna. Mas estar fora do país foi importante para mim, porque eu comecei a analisar a política brasileira com esse distanciamento, e eu pude perceber algumas dimensões e verificar e analisar de uma forma não apaixonada, né? Quando nós estamos no Brasil, a gente tende a reagir de uma forma bastante apaixonada diante de tudo que acontece. Estar fora permitiu que eu pudesse buscar a história do país, refletir sobre o presente. Não estando aqui, isso me facilitou muito a vida. Mas em Portugal eu não tinha começado, como não comecei a estudar a história política do Brasil. Li algumas coisas, não era o meu foco. Essa contradição que está expressa no subtítulo não era um projeto acadêmico, não era um projeto intelectual. Isso só se torna uma preocupação maior quando eu voltei para o Brasil, depois de passar pela Católica Portuguesa, depois de passar pela Universidade de Oxford, St. Andrews College, e voltei a morar no Brasil em 2010, e aí trabalhando aqui no Brasil, conversando com as pessoas, e verificando essa relação que nós temos com o poder político, essa contradição se tornou ainda mais evidente, se tornou ainda mais vigorosa. O livro começa a nascer em 2013, quando numa troca de mensagens com outro autor best-seller, que é o Leandro Nabok, não sei se vocês conhecem ou já leram, autor dos Guias Politicamente Incorreto, o Leandro me mandou uma mensagem dizendo que gostaria que um dia eu escrevesse um livro cujo título poderia ser Pare de Acreditar na Política. Eu adorei o título, era um título muito forte, mas eu não concordava com a afirmação. Afinal, a política é um elemento importante na sociedade, e não só na sociedade brasileira, e eu não queria colocar a política em causa, e eu também não achava que o nosso problema era algum tipo de reação contra a política em si. Eu sempre achava que o nosso problema era contra os políticos e contra o governo especificamente. Então eu não pretendia colocar a política em causa em virtude disso. E aí, alguns dias refletindo a partir dessa sugestão que ele deu, eu troquei a política pelo governo, porque eu acho que o governo tem um papel muito relevante no mau sentido, porque como o governo é muito grande, o Estado é muito grande, está presente na nossa vida ao longo da história, o governo para mim fazia mais sentido passar essa mensagem,
do que propriamente voltar lá contra a política. E daí, a partir dessa troca, né, o título se transforma em Padre Acreditar no Governo, o subtítulo veio logo depois, e aí sim representando, resumindo o tema central do meu livro, que é a tentativa de explicar esse nosso grande paradoxo. Quando eu comecei a pesquisar para o livro, bom, aí depois dessa troca de mensagem com o Leandro Narlock, no final de 2013, numa conversa informal com o editor Carlos Andreas da Editora Record, ele me perguntou se eu tinha algum projeto que não fosse acadêmico, algum projeto de um livro sobre política para o leitor geral, algum projeto que eu gostaria de desenvolver, enfim. E eu, na hora que ele me fez a pergunta, eu saquei o título e o subtítulo, ele gostou, e na semana seguinte eu assinei o contrato com a Editora Record. Então o livro começa a nascer a partir daí. Em janeiro de 2014, quando eu comecei a pesquisar, comecei a montar o projeto do livro, o primeiro desafio a que eu me impus foi verificar se havia alguma pesquisa, algum dado empírico que demonstrasse que essas duas afirmações, né, o nosso grau de desconfiança em relação aos políticos e esse amor pelo Estado, eram verdadeiros. Essas duas afirmações eram verdadeiras. E porque podia ser apenas uma coisa intuitiva, podia ser um equívoco meu, de tantos outros, e eu queria ter certeza disso para, a partir daí, buscar uma bibliografia histórica e teórica. Bom, para a sorte do livro e desgraça do país, essas duas, eu encontrei pesquisas que demonstravam, que afirmavam, ratificavam essas duas afirmações. Então eu uso no livro uma pesquisa do IBOP, o IBOP já faz essa pesquisa há alguns anos, que mostra o nosso grau de desconfiança em relação aos políticos, e uma segunda pesquisa, que é a Pesquisa Social Brasileira, que foi publicada, os dados foram publicados, e uma análise foi feita a partir desses dados, no livro A Cabeça do Brasileiro, do Alberto Carlos Almeida. Então foram essas duas pesquisas que eu utilizei para, a partir daí, montar uma bibliografia, montar o projeto e começar a pesquisar e a escrever o livro. Bom, o meu livro é uma quando eu comecei a estudar o tema, a pegar uma bibliografia que eu já tinha lido e alguns livros que eu ainda não tinha lido, mas que eu julgava importantes nessa fase inicial, uma coisa que me chamou a atenção logo no início era que, um alerta, era que eu não conseguiria entender ou explicar, entender para depois explicar essa contradição, se eu não investigasse a história do Brasil desde o início. Razão pela qual o meu livro começa em 1500, com a chegada dos portugueses, e termina com a reeleição da atual presidente da República. Então eu passo por todos os governos, desde o Brasil colônia, nossa monarquia, depois república, e todo o período republicano, desde a República Velha até agora. Então é uma história mesmo do Brasil, uma história política do Brasil, tentando entender como é que nós chegamos a esse estado que nós temos hoje, esse tipo de governo que nós temos hoje, e por que essa contradição ela se torna ainda mais evidente. Um resultado o resultado atual disso que eu explico no livro é a quantidade de normas que foram editadas entre 1998 e 2014, numa pesquisa que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Quase 5 milhões de normas foram criadas nesse curto período de tempo para reger a vida do cidadão, desde a Constituição, a promulgação da Constituição de 1988 até 2014, seguindo essa pesquisa. Quer dizer, é um número absurdo, é um número abissal. E essas regras, elas são regras mesmo para reger a vida do cidadão brasileiro, reger as nossas vidas em todos os âmbitos, não só no âmbito político, no âmbito econômico, como a gente está acostumado a ler nos jornais, na imprensa, etc., mas uma tentativa de regular, né, de forma centralizada também os nossos comportamentos. E aí cria situações, leis esdrúxulas, como uma, acho que o Marcelo que me contou ontem, aqui uma lei municipal aqui de Salvador, né, que proíbe o uso do celular dentro da igreja. No meu estado, foi aprovado recentemente uma lei que proíbe a exposição de sal alimento, né, em cima dos balcões, mesas de estabelecimentos que mexem com a alimentação. Então, se você chegar no Espírito Santo hoje, você não vai encontrar o sal em cima da mesa, vai ter que pedir ao garçom.
Razão pela qual alguns restaurantes e bares, de uma forma muito bem-humorada, quiseram fazer uma crítica, e como a proibição era a exposição sobre alguma coisa, os garçons começaram a usar o sal como colar, penduravam como um varal, tal, para que os clientes tivessem acesso a isso. Mas isso parte de uma ideia muito perigosa, que o legislador, quem está no governo, quem propõe esse tipo de lei, quem aceita e ratifica, legitima esse tipo de lei, parte do pressuposto que um homem adulto, uma pessoa, um indivíduo, é incapaz de decidir por conta própria se quer comer ou não sal. A justificativa é: o consumo de sal está muito alto, faz mal para a saúde, ok, mas a solução que propõe é tratar nós, capixabas, como sendo crianças incapazes de decidir se vai comer um sal ou não. É como se nós chegássemos num restaurante, em vez de pedirmos uma picanha, uma moqueca capixaba, fôssemos pedir um prato de sal, né? E hoje, por exemplo, se vocês forem no Espírito Santo, provavelmente vocês vão ver situações esdrúxulas, como o cliente que pede para o garçom um sal como se estivesse pedindo uma droga numa boca de fumo, né? É escondido, tal, com medo de ser mal visto naquele ambiente. Bom, esse número é um número, já não é mais esse número, obviamente, isso já está mais do que isso, e a criação de leis no Brasil, ela segue sempre uma progressão geométrica, né? Um outro dado alarmante, que é um dado também atual, é o dado de que 46,63% dos estudantes de direito no país têm como horizonte profissional trabalhar para o Estado. Isso é um número que me assusta muito. Bom, a pesquisa é essa, feita pelo Universo. 46,63% dos estudantes de direito do país têm como meta trabalhar para o governo federal. Em segundo lugar, com menos da metade, vem o Google, mas se a gente considerar governo federal, Banco do Brasil, Petrobras, somar essas três, né, você vê o tamanho do problema. Isso tem algumas explicações, quer dizer, o governo, ao mesmo tempo que se coloca no mercado como o melhor empregador inicial para muitas áreas e o melhor empregador durante toda a vida para algumas delas, o governo faz de tudo para atrapalhar a iniciativa privada. Então, quando a pessoa tem que decidir trabalhar para o governo ou ser vítima do governo, quando nós vamos trabalhar na iniciativa privada, alguns todos os benefícios que trabalhar para o governo tem. E esse é um número assustador, porque a Faculdade de Direito, profissionais liberais, profissionais trabalhadores, e hoje não, mas já há muito tempo eu fiz Faculdade de Direito entre 1997 e 2001, nessa época a faculdade pública, as pessoas estavam ali para depois fazer um concurso público. Minha sala tinha mais ou menos 100 alunos, gente dos meus colegas, para conseguir o diploma e depois fazer um concurso público naqueles cargos que exigem, né, o curso de Direito e, portanto, pagam mais. E essa informação, né, na minha micro-realidade, já era um dado que me assustava muito, e ao longo dos anos isso foi sendo ratificado, e quando eu vi esse dado, essa pesquisa sendo lançada recentemente, isso veio à tona e me assusta ainda mais. Porque em 2015 a gente ter essa quantidade de estudantes de direito, pode ser que em outras áreas também haja um percentual elevado. Eu não encontrei nenhuma pesquisa que pudesse falar de outras áreas, mas nesse caso da Faculdade de Direito isso é muito sintomático, porque essa dimensão jurídica, ela faz parte do Estado patrimonialista que nos foi legado pelos portugueses, e o mundo jurídico, tanto os advogados quanto os operadores do direito que trabalham para o Estado, pelo juiz, etc., sempre fizeram parte dessa burocracia estatal, desde a época em que Portugal era metrópole, e depois, a partir da nossa independência, essa relação de servidão, né, de quem trabalha para o Estado, ela se manteve, essa mentalidade se manteve, razão pela qual o funcionário público, por regra, a mentalidade é servir não a sociedade, mas servir quem está no poder, ou servir a própria administração pública. Bom, o grande fio condutor do meu livro é o intervencionismo. É essa linha que eu sigo, que eu tento identificar e criticar ao longo da nossa história. E razão pela qual eu escolhi, né, tratar do governo federal, do poder centralizado federal, monarquia da coisa pública,
porque no Brasil o poder central sempre teve muito poder político e econômico. E eu tinha que fazer uma escolha, mas apesar dessa minha escolha de se concentrar no poder político federal, esse comportamento que eu apresento no livro, dos governos centrais ao longo da nossa história, eles foram reproduzidos de uma forma muito parecida com os governos estaduais e municipais. Não só porque os agentes e atores políticos eram oriundos de uma mesma cultura política intervencionista, portanto, tinham a mesma mentalidade intervencionista e estatista, mas também porque todos os incentivos políticos, todos os incentivos desse sistema que foi sendo criado, foi criado e depois desenvolvido, também de alguma forma levava a isso, né? E esse intervencionismo na história do Brasil foi construindo não só um tipo específico e muito singular de Estado e sua representação política no governo, mas também gerou, né, essa cultura política intervencionista e essa mentalidade estatística que nós temos até hoje e que se revela de forma muito notável, não só nessas pesquisas que eu mostrei, mas nas duas que eu apresento no livro, né, a pesquisa social brasileira, que mostra em várias áreas, né, econômicas e sociais, esse grau de amor que nós temos pelo Estado. Então, o intervencionismo é o grande fio condutor dessa narrativa que eu apresento no livro. Eu mencionei que esse intervencionismo, ele criou duas dimensões, uma cultura política intervencionista e uma mentalidade estatista. E como é que isso foi criado, né? O que os portugueses trouxeram para o Brasil, a partir da nossa descoberta, pelo menos sociológica, foi todo um pensamento, né, que misturava patrimonialismo, um tipo de mercantilismo, uma burocracia, uma mentalidade estatista, etc. Isso foi trazido pelos portugueses, e os portugueses, né, foram administradores do Brasil, né, como metrópole durante alguns séculos, e isso começa a mudar um pouco com a vinda da família real em 1808. A vinda da família real em 1808 representou uma mudança muito grande na nossa história, apesar de que quando a família real vem aqui, todo esse sistema, toda essa mentalidade, toda essa burocracia, ela existia num grau menor, mas já existia. O comportamento do cidadão brasileiro e português em relação aos poderes políticos, em relação aos políticos, em relação ao próprio Estado, era uma relação mesmo de quase veneração, era uma relação de dependência e também uma relação de servidão. Isso faz com que todas as estruturas, né, todo o comportamento social, ele se dê também dessa forma. Então, no fundo, não tem como separar aqui no Brasil, fazer uma análise estritamente institucional, por exemplo. Separar as instituições dos indivíduos. Isso, no fundo, as nossas instituições que funcionam da forma como funcionam hoje, é uma decorrência de um certo tipo de pensamento, de um certo tipo de cultura política social. No fundo, as instituições são um reflexo do que a gente acha da concepção que nós temos do governo, da concepção que nós temos do Estado e da forma que as pessoas que trabalham no governo, na administração pública, na burocracia, acham que a forma com que essas pessoas acham que o governo deve funcionar. Mas não só as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente no governo, né? Nós temos isso também para as pessoas para todas as pessoas, a maior parte delas pelo menos, que não trabalha para o governo, mas tem uma cabeça muito próxima a quem trabalha para o governo, uma cabeça muito próxima ao... Eu vejo muitos empresários que não se comportam como empresário, não se comportam como empreendedor. A gente, que o empresário que tem uma loja, vende um produto, a gente volta lá para poder trocar o produto e a orientação que tem do proprietário, da direção você tem que levar esse produto com assistência técnica. Isso é trabalhar contra o mercado, isso é trabalhar contra o consumidor. O empresário trabalha supostamente teria que trabalhar para o mercado, trabalhar para o consumidor e tem que resolver o problema, ele não tem que delegar esse problema com assistência técnica. Então, comportamento normal, digamos assim, de um empresário num ambiente de mercado, de liberdade de mercado, de concorrência, seria: se você vende e quer manter aquele cliente, já foi conquistado a partir do momento que ele comprou algo, você resolve o problema dele na hora.
Porque ao resolver o problema, você mantém aquele cliente. Mas não, aqui a gente tem um ambiente que é contrário ao mercado, inclusive pelo comportamento dos próprios empresários ou de uma parcela deles, né? Então, nós temos essa coisa muito curiosa, que são empresários que odeiam o mercado, empresários anticapitalistas. Isso tem várias explicações, a nossa mentalidade estatista, a nossa cultura política intervencionista e, em alguma medida, também o tipo de formação que alguns empresários têm, né? Então, nós temos em faculdade de economia até hoje uma coisa muito curiosa, né, vamos dizer, esdrúxula, que é a disciplina de marxismo com curso de economia. Quer dizer, que tipo de empresário que vai sair de um curso de economia, especialmente das federais, que o professor diz que o mercado é ruim, o capitalismo é uma tragédia, quer dizer, ele vai sair da faculdade, vai entrar para o mercado constrangido em ser um agente privado. E eu conheço muita gente assim, eu conheço muitos empresários que trabalham de uma forma anti-empreendedora, anti-empresarial e anticapitalista. Então, o problema no Brasil, ele é muito mais profundo, muito mais amplo, porque a gente não está falando de uma separação muito clara entre agentes privados e agentes públicos. A gente está falando de uma sociedade que tem uma mentalidade muito parecida, e essa mentalidade ela sempre caminha no sentido da intervenção. A gente sempre espera, pede, como eu falei no início, sempre espera, pede ou deseja que o Estado seja o grande agente motor do desenvolvimento social, político e econômico. Um dos exemplos recentes, né, desse amor pelo Estado, dessa contradição que existe, foi, né, a manifestação, né, no ABC Paulista, né, a partir das demissões em algumas montadoras, e um grupo de manifestantes mandou fazer esse cartaz pedindo para a presidente Dilma para proibir as demissões numa empresa privada. Essa imagem ela é muito simbólica, porque ou essas pessoas se esqueceram ou não querem lembrar disso, ou sei lá o quê, que foi a política, parte das políticas realizadas, empreendidas pelo atual governo, que causaram um problema, uma crise econômica, uma crise política, decisões políticas equivocadas que resultaram numa crise econômica que nós estamos vivendo hoje em dia. E essas pessoas estão pedindo por aquele agente político que causou a crise para que intervenha numa empresa privada para proibir as demissões. Quer dizer, no futuro eles podem fazer uma outra placa pedindo para a presidente Dilma mandar que a GM e outras montadoras contratem, obriguem as empresas a contratar. Então você vê de forma muito clara essa ideia, essa mentalidade estatista, quando funcionários de uma empresa recorrem num momento de desespero. Bom, tem os sindicatos também, e aí a participação dos sindicatos é explicada nesse sentido, né? Quer dizer, os sindicatos no Brasil têm um vício de origem, eles nascem e se desenvolvem a partir da própria ação do Estado brasileiro, a partir da própria ação de um governante, e essa mentalidade sindicalista ela está muito ligada à própria ótica, à estrutura própria de funcionamento do governo brasileiro. Mas essa imagem é uma imagem bastante simbólica e bastante trágica de uma parcela, do que acontece com uma parcela da sociedade brasileira. Bom, aí nós chegamos no subtítulo do meu livro, que eu tenho chamado de Paradoxo de Garchag. Isso foi uma brincadeira óbvia de um amigo meu, Martim Bassi da Cunha, que aliás está lançando um livro agora em outubro sobre literatura brasileira, eu recomendo. E quando ele leu os originais do livro e viu o subtítulo, né, porque os brasileiros não confiam os políticos no Estado, ele falou assim: você tem que usar o paradoxo de Garchag. Eu tenho usado, tem dado certo, e vamos lá. O que é o paradoxo? É essa dupla dimensão, né, que nós temos internamente, individualmente. Ao mesmo tempo, a gente não confia nos políticos, dedicamos ao longo da história criamos os mais variados insultos, né, contra os políticos. Isso não é de agora, isso na nossa história a gente tem isso. O Dom Pedro II, no século XIX, foi muito atacado pela imprensa, a liberdade de imprensa era plena naquela época, e talvez ele tenha sido o político brasileiro mais atacado, e atacado de forma feroz e virulenta pela imprensa. Então, essa nossa posição, né, de desconfiança e reação contra os políticos, ela não é de agora, é um dado histórico e cultural nosso.
E esse outro plano essa outra dimensão, né, desse amor pelo Estado, que forma esse paradoxo de achar que tem a contradição. O Paulo Mercadante, no livro Consciência Conservadora no Brasil, utiliza uma expressão que eu gosto muito, que ele chama de conciliação de ambiguidades. Então, nesse livro, ele tenta mostrar como, ao longo da nossa história, a sociedade brasileira concilia, né, ambiguidades, contradições, do ponto de vista teórico e do ponto de vista da perspectiva de experiências concretas de sociedades diferentes, não poderia conviver. Como, por exemplo, um regime liberal no século XIX, sob Dom Pedro II, que convivia quase que harmoniosamente com a infâmia da escravidão. Esse é um dos elementos que havia nessa época. Bom, esse paradoxo eu apresento algumas explicações, várias informações ao longo do meu livro para tentar mostrar como é que se forma esse paradoxo, mas o que é interessante notar aqui é que esse paradoxo ele é fruto também um pouco de uma reflexão que nós brasileiros temos e de uma criação fictícia de dois planos de realidade. É como se nós pensássemos, né, socialmente, em termos políticos também, como se houvesse dois planos de realidade. Um plano da realidade concreta, que é o plano em que existem esses políticos que a gente não confia, existe o Collor, existem o Jader Barbalho, enfim, todos esses políticos envolvidos direto ou indiretamente em escândalos de corrupção. E existe um segundo plano de uma realidade utópica, ou fantasiosa, ou fictícia, em que o Estado é formado, como se o Estado fosse formado por anjos, seres celestiais. E são as duas dimensões que não se encaixam, é como se fossem separados. Os políticos são uma coisa e o Estado é um agente político virtuoso e essas dimensões não se comunicam. Eu faço já há alguns anos uma pesquisa não científica, digamos assim, mas das relações pessoais que eu tenho, de fazer a seguinte sequência de perguntas. Você acha que o Estado deve prover educação, saúde, segurança, etc? Sim. Você confia nos políticos? Não. Mas como é que você pede a esses políticos que você não confia para resolver todos esses problemas que você quer que o Estado resolva? Geralmente a reação primeira é de surpresa, porque para a maior parte das pessoas, ou pelo menos nesse universo que eu constatei, essa ligação não existe. Essa ligação entre um governo que é formado por essas pessoas que a gente conhece, essas pessoas que estão em evidência na imprensa, de uma forma nada virtuosa, e esse desejo que nós temos de que o governo cuide de forma eficiente da saúde, do ensino, da segurança pública, etc. E também uma outra dimensão que parece não ficar muito clara é que quanto mais a gente pede algo ao governo, mais os políticos se sentem legitimados a se comportar no poder de uma forma a potencializar essas promessas e, em alguma medida, tentar realizá-las pela lei. Então, criando mais leis com a ideia de que o simples fato de criar uma legislação, uma lei específica, essa criação tem o poder de mudar a realidade. E é muito curioso, tem o grande jurista brasileiro Miguel Reale, que criou a teoria tridimensional do direito, né? Então, para haver uma lei é preciso seguir uma sequência lógica, né? Fato, valor e norma. Aqui no Brasil nós temos o contrário, né? Você cria uma lei, essa lei estabelece uma norma, essa norma depois vai estabelecer um fato, e esse fato depois é convertido ou não em valor. Você inverte essa tridimensionalidade que foi defendida pelo Miguel Reale. Isso é uma loucura, porque os comportamentos sociais, eles passam a ser... Há uma tentativa sistemática de criar comportamentos sociais ou de resolver problemas, né? Encontrar respostas únicas, absolutas, a partir da criação de uma determinada lei. Razão pela qual toda campanha política a gente vê, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, os políticos fazendo campanha prometendo criar lei, prometendo criar uma série de legislação, como se a própria criação dessa lei ou dessa legislação tivesse o poder de mudar a realidade. E a gente sabe que não tem.
Quanto mais leis são criadas, maior o tamanho do Estado. Quanto maior o tamanho do Estado, maior a conta se paga. E isso explica a razão pela qual a nossa carga tributária ao longo da história ela tem uma curva crescente, tá? Nunca descendente. Muito bem, esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo de Garchagin, que eu apresento ao longo do meu livro. O livro, depois que eu faço essa exposição histórica, depois que eu faço essa análise crítica, né, sobre a nossa história política, sobre o elemento do intervencionismo, como isso cria uma mentalidade estatista, né, uma cultura política intervencionista, eu me senti na obrigação de, no último capítulo do meu livro, além de fazer uma síntese de tudo que eu tratei até então, uma síntese reflexiva, eu me senti na obrigação de apresentar algo além daquilo que o leitor não simplesmente terminasse a leitura de uma forma triste, né? Porque não é uma história bonita. Embora eu tenha tentado compensar, né, a nossa tragédia política usando o bom humor no livro, uma preocupação que eu não mencionei no início, mas que eu tive ao escrever, antes de escrever o livro, foi que o meu texto fosse claro, conciso, analítico, e eu usei o bom humor também. Então, em momentos que eu achava que dava para utilizar o bom humor, o livro tem esse toque de bom humor nos títulos, nos subtítulos e no próprio texto. Era uma forma de quebrar essa parte mais pesada do livro. E eu tento explicar no livro várias teorias que explicam patrimonialismo, etc., de uma forma bastante didática, bastante clara, porque eu queria que o livro fosse lido por qualquer tipo de leitor, não um leitor específico, especializado, um leitor que já tivesse leituras prévias que pudesse entender uma teoria mais substantiva, uma teoria mais difícil, mais complicada, mas eu queria que o meu texto fosse uma espécie de crônica da nossa história política e o texto pudesse ser lido e compreendido para diversos tipos de público. Bom, aí no último capítulo do meu livro, é um grande chamamento à nossa responsabilidade individual. Como o título já é Pare de Acreditar no Governo, no último capítulo eu afirmo e faço esse chamamento à responsabilidade individual, passando a mensagem para o leitor de que a mudança política, na política formal, ela começa primeiro por uma mudança individual, uma mudança social. Não adianta a gente achar que simplesmente modificar os atores e agentes políticos, votando em outros, isso vai resolver o problema. Não vai. Se nós estamos no sábado, né? Segunda-feira não tem ninguém vazio. Se na terça-feira tivéssemos o poder de destituir todos aqueles no país inteiro que estão hoje em cargo eletivo, para na quarta-feira substituir por outras pessoas, o que ia acontecer na quinta-feira era absolutamente nada. Nada. Do ponto de vista do comportamento político, não ia mudar nada. Porque todas as pessoas que hoje têm vocação política ou têm algum interesse de entrar na política são frutos daquela mesma mentalidade estatista, da mesma cultura política intervencionista que eu citei há pouco. Então, todos eles, ou a maior parte deles, entrarão para o poder, entrarão nesses cargos políticos e se comportarão de uma forma mais ou menos igual à que nós vemos hoje. Obviamente eu não estou falando do atual partido do poder, que é um caso diferente, né? É um caso de um partido que, em vez de servir a sociedade, coloca o Estado a seu serviço, e para isso está disposto a fazer qualquer tipo de coisa, porque a estrutura é como se o partido atual vivesse numa segunda realidade, que eu estou usando a expressão do Eric Reagan, né, que é um autor austríaco. Uma segunda realidade. Essa segunda realidade, que é criada mentalmente, ela também tem uma estrutura de raciocínio singular e toda a concepção ética, moral, de comportamentos que nós temos na sociedade não vale para essa segunda realidade. E aí isso explica muita coisa, né? Como é que se usa a corrupção como instrumento, né, de manutenção e de ampliação do poder e não como casos isolados, enfim, mas essa é outra discussão. Mas esse último capítulo é um grande chamamento à nossa responsabilidade individual, e o que eu digo é, não adianta se preocupar hoje só com a política formal, tem que se preocupar obviamente, mas não adianta só, porque a reforma que tem que haver primeiro é uma reforma cultural, é uma reforma de mentalidade.
se não houver essa reforma cultural, essa reforma de mentalidade, não vai adiantar absolutamente nada. Eu vou voltar daqui a 20, 30 anos nessa faculdade e vou continuar falando as mesmas coisas. Não vai mudar. E essa mudança, né, na sociedade, ela começa por uma mudança individual. A nossa história política foi uma história que foi sendo construída e desenvolvida com base num caminho para a servidão. E esse caminho para a servidão, utilizando o título do famoso livro do Hayek, esse caminho para a servidão é o caminho que nós temos hoje. O caminho para as liberdades, ele não foi construído durante um período da nossa história, que foi o século XIX, foi um período da nossa história em que se tentou superar pela via da política e pela via da Constituição e se iniciar um caminho de construção para as liberdades, caminho para as liberdades. Foi o único período da nossa história que se tentou fazer isso, com todos os problemas, todos os intervencionismos que havia na época, mas foi o único período que se tentou fazer isso. Depois da República, não. A partir da República, o golpe militar republicano de 1889 que derruba a monarquia, aí foi um golpe militar, tem nada de proclamação da República, essa coisa bonitinha, tem nada. E a República Brasileira começa com duas ditaduras, ou semi-ditaduras, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A República Velha termina antes do golpe de Vargas e Revolução. O último governo foi quase todo um estado de sítio, né? Então a história republicana não é uma história virtuosa, pelo contrário. Mas hoje o que nós temos é um caminho para a servidão. E esse caminho para a servidão, ele acaba orientando os comportamentos. E ele impede também que haja uma liberdade de escolha. Porque para haver escolha é preciso que haja alternativas. Se você tem só um caminho a escolher, você não tem escolha, você apenas segue esse caminho. Nos últimos anos, há uma tentativa de construção, ou de, pelo menos apresentação, desse caminho para as liberdades. Então, uma parcela da sociedade brasileira já descobriu essa armadilha na qual nós todos estamos presos e, de alguma forma, tem trabalhado para superá-la. Uma parcela da sociedade brasileira já descobriu isso. Eu acho que as manifestações realizadas este ano, em março, e as duas últimas, a mais recente, mostram de forma muito interessante, né, essa mudança que está havendo no Brasil. Eu acho que a gente está vivendo um período de transição bastante interessante, bastante rico, e que vai gerar bons resultados se nós fizermos tudo certo agora, né? Mas todo esse caminho de mudança, ele passa por uma mudança individual, e passa por esse trabalho de apresentação de ideias diferentes daquelas que construíram o caminho da servidão, né? As manifestações desse ano tiveram uma natureza ligeiramente diferente, uma natureza diferente das manifestações de 2013, por exemplo. Em 2013, a proposta inicial, né, daquele pequeno grupo que foi para as ruas foi redução do preço da passagem ou gratuidade do preço do bilhete de ônibus. Em seguida, a população brasileira, parte dela, aproveitou, né, aquele movimento na rua e, para demonstrar a sua insatisfação, né, sobre várias coisas que estavam acontecendo de errado, tomaram as ruas do país. Mas havia um grande problema, houve um grande problema. As pessoas que foram para a rua estavam pedindo o quê? Mais saúde, mais educação, transporte de qualidade de sempre. No fundo, elas estavam pedindo por mais governo, elas estavam pedindo por mais Estado, elas estavam pedindo por mais daquilo que tinha criado os problemas que motivaram essas pessoas a irem para as ruas. Isso não faz o menor sentido. As manifestações de 2015, a agenda principal era impeachment e combate à corrupção. Mas uma agenda secundária já estava de forma muito clara sendo apresentada, que era por menos Estado. E isso é importante, em termos de simbologia social, isso é importante. Isso apresenta para uma parcela da sociedade brasileira que não foi para as ruas uma mensagem nova de pessoas que estão insatisfeitas e não sabem o que fazer. Eu acho que o sucesso de livros como o meu, como o do Benê Barbosa, como de outros amigos que têm lançado livros, né, nos últimos tempos, é o fato de apresentar o trabalho de institutos, organizações como o EPL, Instituto Crise Brasil e tal. É nesse momento de crise que as pessoas estão interessadas em conhecer, né, ideias novas, apresentar esse conteúdo para que as pessoas conheçam, né, outras dimensões, outras soluções, outras ideias e possam efetivamente escolher. O fato do meu livro ter sido tornado um best-seller, o fato do livro do Bené ser um best-seller, eu acho que é muito simbólico nesse sentido. O fato da entrevista, a revista Veja ter me entrevistado nas páginas amarelas,
mais ou menos um mês e meio, mostra também uma mudança nesse sentido. Quer dizer, hoje a veículo de comunicação mais importante, mais influente, né? Uma parte dos leitores adora, outra parte odeia, mas isso não está em causa, né? Até aqueles que odeiam têm assinatura, compram e leem, mas não é isso que está em causa. O fato é, a revista Veja é a revista de maior circulação, a revista mais importante e mais influente. A revista Veja entrou em contato comigo, um desconhecido, um anônimo, que não tinha nenhum livro publicado, que não faz parte de nenhuma igrejinha acadêmica e nada, né? Não estou falando nada contra as igrejinhas, né? Cada um vai construindo as suas próprias igrejinhas ao longo da vida, mas eu era um anônimo, um desconhecido. E o que chamou a atenção da revista Veja para me convidar era a ideia que eu apresentava no livro, era a crítica que eu fazia. E eu acho que isso também é um sinal de que as coisas estão mudando e que essa mudança ela não está partindo mais dos agentes políticos, de governantes, de políticos, de sindicatos, de movimentos sociais ligados de forma direta ou indireta aos governos. Esse movimento ele se inicia, né, na sociedade brasileira e tem aumentado na sociedade brasileira. Eu acho que é a única forma de uma mudança duradoura e sustentável. Porque se essa mudança não for de baixo para cima, continuar a ser de cima para baixo, não haverá mudança alguma. O que vai acontecer é que todo esse sistema, toda essa mentalidade continuará sendo preservada, porque atende muito bem quem está no poder e os grupos de interesses e empresários que se aproximam do poder para ser beneficiados de alguma forma, né, para serem beneficiados de alguma forma. E, como eu digo no meu livro, né, além de fazer esse chamamento à responsabilidade individual, a responsabilidade individual que nós temos por essa mudança. Uma vez que se descobre que há ideias diferentes desse caminho para a servidão, eu acho que a nossa responsabilidade é apresentar as pessoas que estão à nossa volta, né, não precisa ser aquele militante chato que fica enchendo a paciência de parentes em churrasco, etc. Não, mas simplesmente surgiu o assunto, dá uma dica de um livro, de um texto para ler, dizer, se não for assim, não vai acontecer nada. O nosso capital social é baixo, porque o grau de confiança interna na sociedade brasileira também é muito baixo. E isso cria muitos problemas. E a gente não tem uma cultura de associativismo civil e construção de comunidades. Uma outra pergunta que eu faço, antes de encerrar, uma pergunta que eu tenho feito ao longo dos anos para pessoas que obviamente de uma classe social específica, quando mora em prédio, é proprietário do próprio apartamento, eu pergunto para essas pessoas, e faço essa pergunta a vocês aqui, se eventualmente são proprietários de apartamentos, vocês já viram alguma vez, em algum momento, alguém que dissesse gostar e participar com prazer de reunião de condomínio? Alguém? Alguém gosta? Hein? Quem rouba? Mas aí é exceção, né? Mas vocês já ouviram? Eu ainda, até hoje, não encontrei. Aliás, eu tive acesso a casos interessantes de pessoas, de uma pessoa que tinha comprado um apartamento novo na planta, já morava nesse apartamento há 15 anos e jamais tinha pisado numa reunião de condomínio. Então, se uma parcela da sociedade brasileira, que supostamente, né, é uma parcela mais qualificada, frequentou faculdade, teve dinheiro para comprar um apartamento, se recusa a participar das decisões fundamentais ao lugar onde vive, será que essa pessoa vai estar preocupada com o que acontece na rua onde ela mora? Será que essa pessoa vai estar preocupada com o que acontece no bairro onde mora, na cidade onde mora? Eu acho que é difícil pensar que ela vai se preocupar, porque ela sequer está preocupada em cuidar daquilo que interessa, daquilo que é a propriedade dela. E esse grau de não envolvimento você pode perceber em outras áreas, não só no condomínio, isso pode ser extrapolado para as outras áreas e para aí sim poder pegar grupos diferentes da população de variados graus, níveis socioeconômicos. Que é outra coisa que a gente tem que vencer, né? A gente tem que deixar esse imobilismo, né, confortável de delegar o poder ao Estado, delegar a nossa responsabilidade para terceiros, que isso é uma coisa comum,
Isso é explicado de uma forma muito simbólica, significativa, em pais que não cuidam da educação do filho em casa e delegam essa responsabilidade para a escola, seja uma escola do governo ou uma escola privada. É uma transferência de responsabilidade. Então, no último capítulo, eu faço esse chamamento à responsabilidade individual e digo que esse processo de mudança, de reforma cultural, para depois uma mudança política, formal, duradoura e substantiva, e saudável, ela passa por essa mudança social. E, para iniciar essa mudança, a grande mensagem do meu livro é que nós temos que parar com essa ideia de que o governo deve ser o grande agente de desenvolvimento social, político e econômico. Em suma, a gente deve parar de acreditar no governo e de amar o Estado. Muitíssimo obrigado.